Olá, queridos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Que se esperam, e a convicção de fato que se não vem. É um pouco confuso isso. Mas uma definição boa de fé é quando em Hebreus 11, 24 e 29 fala sobre Moisés, que preferiu, né? Moisés sendo já grande, tendo uma idade já, né? Quase numa maturidade, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, na verdade, escolhendo antes ser maltratado, ou seja, ele escolheu, por causa das promessas de Deus, que era melhor trilhar o caminho de Deus, né, do que o caminho lógico, o caminho humano, o caminho dos naturais. Talvez essa definição de fé nos leve a fazer algumas coisas absurda aos olhos e à mentalidade ou à forma de pensar dos lógicos e racionais, porque a fé não tem nada de racional. A fé é algo que temos que crer sem estar vendo, crer no que Deus vai fazer. Então, Moisés, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo, por maiores riquezas a vergonha de Cristo, o vitupério de Cristo, como é colocado aqui, do que os tesouros do Egito, que até então ele estava acostumado, porque ele tinha em vista a recompensa que viria de Deus, ele creu nas coisas espirituais. Talvez essa seja a maior definição, de fé, trocar a lógica, por assim dizer, pelo absurdo. Trocar a lógica pelo absurdo é uma coisa que os naturais não fazem, trocar o natural pelo sobrenatural, o improvável pelo provável, e viver segundo a vontade de Deus. É interessante que, à medida que nós superamos cada desafio em nossas vidas, nós sentimos que, com fé em Deus, com fé no Senhor, com fé nas promessas de Deus, como Moisés teve, determinação, nada nos será impossível, porque, para Deus tudo é possível, a palavra diz. As Escrituras, segundo as Escrituras Sagradas, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova, convicção de fatos que não se veem. Entenda bem, que é interessante, nós podemos não sabermos definir a quantidade de problemas que nós vamos ter em nossas vidas, mas nós podemos escolher superá-los, e trabalhar todos os dias nesse sentido, como Moisés fez. Ele não sabia o que esperava, ele escolheu pela fé o caminho de ficar do lado do povo de Deus, Então a fé é contrária, à dúvida. A fé é contrária à dúvida. Não há fé quem tem dúvida, ou seja, é impossível ter fé e duvidar ao mesmo tempo. Isso não rola, isso não acontece, Ou a gente crê ou a gente duvida, Na verdade, os estudiosos, eles classificam fé, eles classificam a fé distintas, espécies, sendo a fé natural e a fé salvadora, são duas delas, Então, a fé natural, ela é inerente aos seres humanos, ela já vem no pacote com os seres humanos, A fé natural, ela vem com os seres humanos, qualquer um pode ter essa fé, É a capacidade, na verdade, Os humanos têm a capacidade que a maioria tem, todos têm, em acreditar em Deus. Você pergunta a alguém se acredita em Deus? Eu acredito. Mas acredito em Deus não necessariamente no Deus único e verdadeiro Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, mas talvez uma divindade qualquer com o poder, oculto, talvez supremo, aí capaz de realizar feitos sobrenaturais, para alguns deles, Mas nós precisamos parar para pensar sobre isso, está entendendo? Por quê? Porque, na verdade, assim como os pássaros, como os passarinhos, nós precisamos aprender a superar os obstáculos, superar os desafios, que vêm sobre nossas vidas, que são apresentados, para
que possamos alcançarmos voos mais altos no Senhor. Como os pássaros cada vez vão mais alto, né? Nós precisamos também, porque quanto maiores são as dificuldades, quanto maiores forem os obstáculos, as dificuldades que temos para vencer, também são maiores, com certeza, né, a nossa satisfação em vencê-los, em ter vitórias, né? Às vezes é difícil para qualquer um, não é? Mas nós precisamos aprender a manter um bom sorriso no rosto, não é? Para mostrar que nada nos abala, nada nos abala. Não dá o gosto para o inimigo, porque nós somos fortes suficientemente, né, no Senhor para superarmos quaisquer desafio, porque, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas posso naquele que me fortalece. E a fé salvadora? Eu falei da fé natural que qualquer humano tem, numa divindade, qualquer coisa assim. Mas a fé nas promessas de Deus, a fé salvificadora, né? Por sua vez, ela não provém do próprio homem, né? Mas é dom de Deus, está lá em Efésios. Não vem de vós, se não vem de vós, é dom de Deus. Bom, se é dom de Deus, né? Há uma controvérsia aqui. Há muitas vezes nós quase que exigimos que as pessoas tenham fé, mas é dom de Deus, é dádiva de Deus. E se é de Deus, é dádiva, nós temos que pedir fé. Os discípulos oraram dizendo: Senhor, aumenta-nos a fé, né? Então, é meio controversa essa coisa aí de mandar alguém ter fé. Às vezes a pessoa tem fé, mas tem aquela fé natural, humana, que ela nasceu com ela. Mas não é a fé que é dom, que é a manifestação da crença, não olhando para o vento, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para a promessa de Deus. Isso só vem de Deus, porque nós não conseguimos nem crer se Deus não nos dá esse poder para crer, porque dele vem o poder de crer, né, e de efetuar, né, de desejar e de efetuar, né? Alguém ter fé é importante, né? Mas como podemos exigir se esta pessoa vai precisar receber essa fé de Deus, se ela não busca essa fé em Deus? Essa fé vem de Deus, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não dá para eu mandar você ter fé na marra se você não ouve, se você não examina as Escrituras, se você não lê a palavra de Deus, se você não gosta da pregação. Se você começa a ver um vídeo de pregação, você já vai passando e não quer saber, né? E é por meio dessa fé que nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos cristãos, né, que cremos e acreditamos que Jesus Cristo é o próprio Deus. Cremos que Jesus é o próprio Deus, né? E que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E veio ao mundo para morrer, para perdão dos pecados de toda a humanidade, não é verdade? E ressuscitando ao terceiro dia da sua morte. Essa é a fé que temos, essa é a fé que vem de Deus. Eu não vi Jesus, eu não pude tocar em Jesus, né? Mas eu creio que Jesus veio, morreu por nós, curou, como diz Pedro, andou fazendo alguns milagres, curando enfermos, não é? Depois morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, sentou-se à destra de Deus e intercede por nós. Ele colocará os seus inimigos por escabelo debaixo dos seus pés. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele mesmo disse e indagou, fazendo uma pergunta: quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé ainda na terra? Uma pergunta, um ponto de interrogação. Fé tem muito a ver com amor, não é? Perdeu o amor, perdeu o interesse, você já não quer mais ler a palavra, nem ouvir a palavra de Deus. Na hora da palavra, da mensagem, muitas vezes fugimos, as pessoas ficam com a mente pensando em outras coisas. Como adquirir fé? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não é uma coisa nossa, ela vem de Deus. Isso não é de vós, é dom de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra fique no teu coração. Que você entenda o seguinte, que os obstáculos podem vir, mas você pode escolher vencê-los pela fé nas promessas de Deus, na sua e na minha e nas nossas vidas. Fiquem com Deus e na paz desse grande amor.